boa noite. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17. Esse Evangelho de João 17. Esse contexto ele fala a respeito da oração de Jesus, que é conhecido como a oração sacerdotal. E nesse versículo, Jesus disse assim, orando ao Pai, disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, quando ele fez essa oração, ele orava pelos seus discípulos, aqueles que estavam convivendo com ele naquele momento, mas é uma oração que já visualizava os futuros discípulos, aqueles que viriam a se render aos seus pés, a segui-lo. Então eu e você, na verdade, estávamos inseridos nesse contexto da oração de Cristo. E esse era o desejo do Senhor Jesus para cada um dos seus discípulos, que eles pudessem ser santificados na verdade, e a verdade que se refere aqui é a verdade da palavra de Deus. Eu quero dizer, inicialmente, a essa amada igreja, que é muito significativo que nas Escrituras um dos nomes de Cristo, do ungido de Deus, do enviado, seja maravilhoso conselheiro. Então lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, não precisa abrir, lá diz que Jesus seria, dentre tantas outras observações, lá diz assim, porque o menino nos deu, nasceu um filho, ele deu esse filho, diz que o governo estaria sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então um dos nomes de Jesus, do ungido de Deus, é maravilhoso conselheiro. Então é muito significativo isso, que essa compreensão chegue a nós também nesta noite. Então esse maravilhoso conselheiro, ele é o mais elevado e sublime, aquele a quem eu e você podemos e devemos recorrer para recebermos dele o melhor conselho, a melhor orientação nos nossos momentos de desespero, no nosso momento de luta, de dificuldade, de medo, de ansiedade, porque ele, esse ser supremo, Jesus Cristo, é aquele que tem sempre o melhor conselho para cada um de nós. Mas ao afirmarmos, na verdade, que Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro, eu também não quero dizer que você não deva buscar conselhos em outras pessoas. Amém? Agora, penso eu, por essa um pouco dessa caminhada já de ministério, que hoje falta no seio da igreja bons conselheiros. E por que, pastor, o senhor está afirmando que o senhor percebe que faltam bons conselheiros? Porque, infelizmente, querido, a realidade hoje da igreja brasileira, principalmente, é de que muitas pessoas estão presentes nos cultos, estão presentes nas reuniões, mas que, infelizmente, não são apaixonados pela palavra de Deus. Não é à toa que nós, pastores, desde o início deste ano, nós estamos incentivando esta igreja a ler a Bíblia. Porque você só pode ou poderá vir a ser um bom conselheiro se você conhecer a palavra de Deus. Do contrário, você estará dando as suas opiniões. E opiniões, elas divergem, ok? Mas o bom conselho, ele é extraído da palavra de Deus. Por isso Jesus é o maravilhoso conselheiro. Porque ele é a própria palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então todo bom conselheiro, ele tem que ser cheio do conhecimento da palavra de Deus, porque o conselho que ele tem que passar é o conselho de Deus para a vida de uma outra pessoa. Uma outra característica de um bom conselheiro é que ele sempre vai querer colocar essa pessoa a quem ele aconselha nesse primeiro momento, a ter daqui a pouco a percepção de que ele pode ir buscar diretamente conselhos em Deus, ou seja, ele não quer um discípulo, uma pessoa que dependa dele para o resto da vida. O bom conselheiro, o homem espiritual, mulher espiritual, ele vai forjar isso na vida de quem lhe aconselha, para que futuramente ela cresça, a ponto dela também saber a quem recorrer, ela diretamente com Deus, amém? Senão vai formar uma pessoa totalmente dependente dela. Infelizmente, a gente acompanha nesse cenário aí que está lado a lado conosco, da religião, de várias religiões, de que existem pessoas que dependem totalmente de uma outra pessoa.
o bom conselheiro, o homem de Deus e a mulher de Deus, volto a frisar, ele vai forjar naquela pessoa o caráter de Cristo. Ela vai aprender a buscar os conselhos diretamente desse maravilhoso conselheiro. Amém? O rei Davi, e ele foi um exemplo de tudo isso que eu estou falando para você até aqui, porque em muitos momentos, quando nós lemos a história de Davi, ele recorreu a homens em busca de conselhos. Mas na hora do vamos ver, como diz o ditado, ele sempre recorria diretamente a Deus. Isso agradava muito ao Senhor. Então, por conta disso também, ele era visto por Deus como um homem que agradava o coração do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Ele buscava conselho em pessoas, mas na hora, de fato, de ter que tomar uma decisão, partir para uma guerra ou coisa parecida, ele sempre buscava um conselho diretamente com o Senhor. Ele era, então, totalmente dependente de Deus. E ele dependia tanto de Deus que nas suas lutas diárias, por diversos problemas que ele enfrentava, problemas pessoais, emocionais, ele sempre procurava esses bons conselhos na pessoa do seu Senhor, na pessoa de Deus. Ele lutava com a oração, porque a oração também é um outro meio que você tem para se relacionar com Deus e para receber as respostas exatas, corretas para toda a sua caminhada. Quando o problema era o seu próprio pecado, ele se arrependia, ele se quebrantava, ele ficava contristado, ele orava. E lá no Salmo 26:2 diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ou seja, era um homem cheio de humildade, que quando se relacionava com Deus, ele abria o coração dele e pedia que o Senhor pudesse mostrar para ele os seus erros, aonde ele estava errando. Existem pessoas que têm o costume sim de orar, de buscar ao Senhor, mas que na hora de falar a verdade, de abrir o coração, procura se justificar ao invés de se arrepender. Isso é um problema. Isso é um problema. Nós precisamos ser honestos diante de Deus. Nossos erros estão aí. Uma coisa que eu aprendi é que sempre que a gente vai em busca desse relacionamento com o Senhor, diante de tantas problemáticas que a gente pode enfrentar, é colocar logo Deus no seu devido lugar, no seu trono santo, eterno, e olha, Deus, tu não tens culpa de nada, se tem alguém que está errando sou eu vou buscar em ti as respostas que eu preciso obter. Mas Deus está ali intocável. Davi se aproximava de Deus, dizia: Deus, sonda o meu coração, sonda meus pensamentos, vê se há algo ruim dentro de mim. Ou seja, era um homem que abria o coração, que dependia de Deus, e era um homem muito facilmente tratável, porque ele abria o coração para Deus e Deus realmente se agradava muito disso. E as pessoas que são espiritualmente maduras sempre vão buscar em Deus as respostas necessárias nos momentos de dificuldade, em tempos de ansiedade, em tempos de aflição, de confusão, de inquietação da alma, porque essas pessoas espiritualmente maduras, assim como Davi, elas têm a certeza de que irão receber da parte de Deus um sábio conselho e, por conta disso, serão libertas de qualquer tipo de dificuldade que esteja enfrentando. Deus supre, na verdade, através de todos os seus recursos divinos, ele supre qualquer dificuldade, qualquer demanda na vida do homem. E Davi, ele entendia muito bem disso. Os seus escritos refletem isso, reflete a profundidade das suas experiências com o Senhor, sejam elas no campo emocional, suas experiências no âmbito espiritual. Ele realmente tinha uma intimidade profunda com o Senhor. Ele conheceu a alegria e conheceu a tristeza. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sujeito às mesmas dificuldades que eu e você. É muito interessante que Davi ele sai de trás do curral, lá da malhada, e de repente ele passa a ser o rei de Israel. Não é qualquer pessoa que sabe administrar isso não é? Administrar o status, administrar a honra, administrar um lugar de destaque. Davi, ele saiu lá de trás, do lugar que ninguém o conhecia, e de repente, o melhor rei de Israel até hoje. Então ele buscou em Deus, para que Deus pudesse administrar o seu coração, para que ele não se enchesse de soberba, para que ele não caísse pelo engano do seu próprio coração. Davi também teve um grande problema familiar, a ponto de um dos seus filhos, Absalão, desejar matar o próprio pai.
Davi perde esse filho, Davi teve que responder diante de Deus pelos seus erros também. Foi um homem que pecou, um homem que cometeu adultério, um homem que cometeu assassinato. Davi passou por todas essas situações que de repente você está passando ou virá a passar. O grande diferencial é que ele sabia a quem recorrer. Ele sabia que na palavra de Deus, que nas escrituras estava a autossuficiência da revelação divina para ele e para todas os seus questionamentos, as suas lutas do dia a dia. No Salmo 145, verso 3, ele diz acerca de si mesmo, através desse relacionamento ele cresce tanto em sabedoria, porque é uma fonte de sabedoria as escrituras, que ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me. Aliás, está no Salmo 51:2, perdão. Mas quando ele reconhece em Deus, a grandeza de Deus, ele fala exatamente isso, que Deus é aquele supridor, é aquele que ele pode recorrer. Ele, através desse relacionamento, ele reconhece que ele é um ser pequeno, cheio de falha, mas o Deus que ele serve é um Deus supremo, grande e que pode ajudá-lo a resolver todas as suas questões. Por que eu faço essa introdução falando de Davi? Porque Davi, por essa experiência, por essa vida de intimidade com o Senhor, pelo seu crescimento na graça e na sabedoria, pelo relacionamento com Deus e pelo relacionamento com a palavra de Deus, ele escreve o Salmo 19, aí eu peço que você abra o Salmo 19. A partir do verso 7. E esse salmo é uma afirmativa monumental realmente, feita em termos preciosos sobre a suficiência das Escrituras. Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo em os guardar, e a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Aquilo que eu falei, ele não se soberbeceu, de repente era rei de Israel, porque ele buscava em Deus o cuidado pelo seu coração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo escrito por Davi, sob a orientação do Espírito Santo de Deus, sobre a inspiração do próprio Deus, esse salmo então ele oferece a mim e a você um testemunho inabalável do próprio Deus sobre a suficiência da sua palavra para cada situação da vida do homem. Amém? Com poucas palavras, o Espírito Santo nos dá aqui neste salmo uma lista abrangente de características e de benefícios das Escrituras, sobre o qual merece um pouquinho da nossa investigação, e eu quero trabalhar com você a partir de agora. Do verso 7, presta atenção, do verso 7 ao verso 9, Davi ele faz 6 declarações acerca das Escrituras, e cada uma delas inclui a expressão do Senhor, e isso tem uma razão de ser. Ele diz assim, ao revelar o propósito geral e múltiplo da palavra de Deus, ele chama as Escrituras de a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. E em cada caso aqui, o nome Senhor, que é traduzido no hebraico por Iavé, esse nome, ele faz, na verdade,
uma referência, sempre que ele aparece na Bíblia, às alianças que Deus estava estabelecendo com o homem. Amém? Então, os preceitos do Senhor nesse salmo, eles visam também firmar uma aliança com o homem. Porque o Senhor, aparece a palavra Iavé, o nome de Deus Iavé. E sempre que aparece Iavé, porque Deus quer firmar uma aliança conosco, viu, Fernando? Amém? Então, cada uma dessas 6 afirmativas aqui, ressalta uma característica da palavra de Deus e descreve os efeitos que ela produz na vida daquela pessoa que obedece, na vida daquela pessoa que recebe a palavra de Deus, ok? Então, a Escritura, ela é perfeita. Diz o salmista que ela é perfeita e, além de ser perfeita, ela restaura a alma. Então, essa é a primeira declaração que Davi afirma. E essa lei aparece nos escritos originais como Torá. Torá, e tem uma razão de ser também. Torá aqui enfatiza, significa a natureza didática das Escrituras. Ou seja, além da aliança, quando aparece aqui essa lei, que é a palavra Torá, Deus quer nos ensinar. Deus está mostrando para mim e para você uma forma didática de transformar a nossa vida, de nos ensinar, de nos corrigir, de colocar a vida do homem no prumo certo, ok? Então aqui Davi, ele usa para se referir às Escrituras como a totalidade também, por ser a lei do Senhor, ou seja, é a totalidade que Deus revelou-se, melhor dizendo, através das instruções divinas, através da aliança firmada, porque Ele quer tocar na vida do homem e mudar o homem, amém? Isso se refere ao credo, ou seja, aquilo que nós cremos, se refere ao caráter, ou seja, aquilo que somos, se refere à conduta, aquilo que nós fazemos também. Aparece a palavra perfeito, essa lei ela é perfeita, e a tradução aqui, hebraica, significa inteira, ou seja, a palavra de Deus ela é perfeita, ela é inteira, ela é completa, ela é suficiente, e ela transmite para nós uma ideia. Qual a ideia? De amplo, de grande aspecto, ou seja, é uma ideia onde o agir de Deus através da sua palavra vai abranger todas as questões humanas. Ok? Todas as questões humanas, tudo aquilo que nós precisamos para toda a nossa vida, tem a orientação de Deus através das Santas Escrituras. Amém? Está comigo até aí? Está entendendo? Sim ou não? Ou seja, a Escritura, diz o salmista, ela é abrangente, ela nos envolve em tudo o que é necessário para uma vida espiritual. Ou seja, se você quiser ser bem-sucedido em qualquer aspecto da sua vida, você precisa firmar uma aliança com Deus através da palavra do Senhor. Amém? Quando Davi diz que essa lei é perfeita, que ela restaura, que o Senhor é fiel, penso eu, é um pensamento, eu queria compartilhar de um pensamento enquanto eu meditava nessa palavra. Penso eu que ele coloca que essa lei é perfeita para ser um contraste com o que nós somos, não é? Ou seja, olha, nós somos imperfeitos, após a queda o homem se tornou imperfeito, o homem é imperfeito, o homem erra, o homem está perdido, o homem está longe de Deus, mas essa lei aqui, ela é perfeita, e o objetivo de Deus em se revelar através dessa lei perfeita é trazer você de volta para o projeto original de Deus, que é você caminhar na perfeição do próprio Deus. Amém? Eu penso que Davi, pelo Espírito Santo de Deus, coloca exatamente para contrastar comigo e com você, que nós erramos tanto, mas se nós quisermos ter uma vida ajustada, correta, diante de Deus, Ele traz a resposta através da sua palavra, que é perfeita, ok? A perfeita lei de Deus, disse Davi, ela afeta as pessoas, restaurando-lhe a alma. E a palavra hebraica traduzida aqui, por restaurar, significa converte o homem, significa revive o homem, significa refresca a vida do homem e transforma a vida do homem. A palavra ela tem esse poder, amém? Então, essa palavrinha aqui faz toda a diferença para a gente entender. Então, em primeiro lugar, ela significa que ela restaura o homem. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a vida do homem. Ela tem o poder de converter o homem, de mudar a trajetória do homem. O homem está vivendo errado, perdido. A palavra vai lá e ajusta a vida do homem. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. E o objetivo é esse, trazer o homem para o convívio original, para o relacionamento que Deus nunca quis que o homem perdesse. E essa palavra tem o poder também de reviver o homem. E eu paro aqui para fazer uma observação
através desse significado também, sobre a palavra de Deus, o reviver. Às vezes nós estamos tão para baixo, como diz o ditado, mas tão para baixo, que nós temos o desejo de que aquele seja o nosso último dia. Não estou falando de suicídio, tá? Mas às vezes eu já falei isso ao Senhor, hoje era um dia muito bom do Senhor vir me buscar. Está tão difícil a situação. Já pensou assim alguma vez, Conceição? Não é tão difícil, oh Deus, hoje era um dia perfeito para o Senhor acabar com todas as minhas dores se o Senhor viesse me buscar hoje. Não é? O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele pensou assim também. Mas quando nós nos debruçamos sobre a palavra, estamos cheios de problemas, cheios de dificuldades. Por isso que essa palavra é um livro inspirado. E a gente vai com toda a dor no coração, com todo o sentimento de derrota, perdidos, não é? A ponto de querer desistir até da vida, que a gente começa a ler a palavra de Deus, daqui a pouco essa palavra entra no nosso coração, porque é a vida do próprio Deus se revelando, e ela revive o homem também. Esse é um dos significados da palavra de Deus. E ela traz então um refrigério, ela refresca a vida do homem, né? Depois passar esse desejo, o homem está diante do mesmo problema ainda nem foi resolvido, mas por essa intimidade com a palavra de Deus, nós somos revividos pelo poder da palavra, e daqui a pouco nós estamos vivendo um tempo de refrigério diante do mesmo problema, porque a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar o homem e qualquer situação que o homem esteja vivendo. Amém? A palavra alma no hebraico significa o eu, o coração de alguém. Então, eu vou parafrasear o que até aqui nós ouvimos, tá? Eu vou fazer um resumo. O salmista Davi está dizendo para mim e para você assim: a Escritura, ela é tão poderosa e abrangente, que pode converter e transformar a pessoa toda, tornando-a em alguém precisamente como Deus quer que ela seja. Amém? Esse é o desejo de Deus, através do poder da sua palavra, para a minha vida e para a sua vida. E Davi viveu isso, e Davi está compartilhando um pouco dessa sua experiência conosco. A palavra de Deus, ela é suficiente para restaurar através da salvação. A minha vida, ela foi mudada, ela foi transformada a partir do momento que eu me rendi a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus tem o poder de salvar o homem. Não é só de trazer bem-estar para o homem, não é só de resolver os problemas do homem, não é só de reviver o homem, de refrescar a vida do homem. A palavra de Deus é poderosa para salvar o homem. Amém? Quantos salvos nós temos aqui? E quando eu falo de salvar o homem, você não somente tem que imaginar você lá no passado, que você estava perdido assim como eu, mas talvez você seja essa pessoa que eu vou falar, ou talvez você conheça alguém que tinha uma vida tão arrasada, tão arrasada, tão arrasada, que nem os seus pais confiavam nela, que ela nunca ouviu um discurso diferente do que esse que eu vou dizer. É aquele discurso assim: esse não vai dar para nada, esse não vai servir para nada, não é? E de repente, essa pessoa era você, e pelo poder da palavra você foi salvo, a sua vida foi mudada, e você está aqui hoje servindo ao Senhor. Ou talvez você conheça alguém que passou por essa situação, foi essa pessoa, e que hoje você olha para ela e diz assim mesmo: olha que transformação. E esse é um milagre de Deus que acontece através da palavra do Senhor, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Amém? Isso aconteceu comigo, com você e com tantas outras pessoas, porque a palavra de Deus tem esse poder de restaurar a vida de qualquer pessoa, ainda que ela tenha vivido momentos terríveis, uma vida arrasada. Davi, ele dá o seu testemunho também através da palavra, porque ele passou por situações difíceis. A Escritura, ela é fiel e ela dá também sabedoria, disse Davi. Então Davi, ele amplia o alcance da suficiência das Escrituras, e ele escreve assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então o verso ainda 7 diz assim: o testemunho fala das Escrituras como um depoimento divino. As Escrituras, elas é um testemunho do próprio Deus, fala a respeito do próprio Deus. A Escritura, ela é o fiel testemunho de Deus, mostrando quem Ele é e o que Ele requer de nós. Amém?
além de revelar o próprio Deus, além de fazer toda essa transformação que eu já falei até aqui, a palavra de Deus tem esse poder, tem esse objetivo também, de revelar Deus a mim e a você, e de mostrar o que Deus quer fazer com a nossa vida. Amém? E sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer nos transformar verdadeiramente num homem e uma mulher que vive para adorá-lo, para glorificá-lo. Amém? Até afinal de contas, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus? Sim ou não? Então, fiel significa que o testemunho de Deus é inabalável, irremovível, inconfundível, seguro e digno de confiança. Ele provê um fundamento sobre o qual ele pode construir uma vida melhor para mim e para você e nos mostrar um destino eterno. Olha o que a Bíblia também nos revela, a eternidade. Amém? Revela a eternidade de Deus para mim e para você. É muito interessante, queridos, que eu conversava com o pastor Marcelo. É bom a gente conversar, que quando a gente conversa, vem acréscimo naquilo que está no nosso coração. Eu conversava com o pastor Marcelo, e o senhor compartilhou de uma experiência, de uma conversa com uma outra pessoa, de que ela diz, mas se Deus quiser que aconteça determinada coisa na minha vida, ou seja, fora do que a Escritura diz, porque o Antigo Testamento era uma revelação de Deus, de um tempo, de uma forma, em Cristo há uma nova aliança, e a partir de Cristo, tudo aquilo que estava lá atrás, no passado, não tem como mais acontecer, porque se cumpre em Cristo todas as coisas. Mas ela questionava com o senhor, lembra? De que, mas se Deus fizer assim, se Deus fizer assim, Deus fizer assim, mas ele não pode? Ele pode, mas Deus não vai contra o princípio da palavra, que ele é fiel à sua palavra. Ele não é Deus para mentir, tá bom? Ele não se arrepende. Então ele não vai fazer nada diferente do que aqui está. E aí, eu li um texto, e o pastor Monteiro tocou nesse texto na terça-feira, a respeito do apóstolo Pedro. E eu queria, Tiago, que você abrisse 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, por gentileza. Vamos ler na tela essa referência. Olha o entendimento do apóstolo Pedro em relação à palavra de Deus. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me compraz, eu sei em quem tenho prazer, vai lá. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Só até aí. Volta ao 19, deixa na tela por gentileza. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo, olha, eu tive uma experiência marcante. Eu tive uma experiência na transfiguração. Eu vi Cristo transfigurado, eu ouvi a voz que dizia que Jesus era o Filho amado, em quem Deus tinha muito prazer. Eu vi Elias e Moisés. Eu tive uma experiência marcante. Mas ele diz que a firmeza do qual ele estava alicerçado não era na sua experiência, mas naquilo que os profetas falaram. A firmeza da sua fé não estava nas suas experiências, mas no poder da palavra, da revelação de Deus através da palavra. As experiências nós temos. No relacionamento com Deus, grandes experiências muitas pessoas têm. Você tem, eu já tive, nós temos. Mas a minha fé ela não tem que estar firmada nas minhas experiências. Pedro não firmava a sua fé na sua experiência na transfiguração. A fé dele estava alicerçada naquilo que os profetas falavam. Ou seja, a minha fé tem que estar firmada na palavra de Deus, não nas minhas experiências. Existem pessoas que oram bastante, buscam muito a Deus, que bom, mas leem pouco a Bíblia. Querem firmar a sua fé nas suas experiências, no seu dia a dia com o Senhor, na oração. Mas a sua fé tem que estar firmada na fidelidade da palavra, no testemunho da palavra. Sobre experiências, nós não podemos levantar doutrinas. Experiência é experiência.
Guarde no seu coração. Amém? Que bom. A Bíblia diz que quem ama a Deus, quem ama os mandamentos do Senhor, guarda no coração. E quem cumpre isso, recebe algo em troca, o que diz que Deus se manifesta. Então, quando você guarda os mandamentos do Senhor, Deus se revela, Deus Filho, Deus Pai se revela a você. Ele se manifesta de diversas formas. Mas a minha fé não se firma nas manifestações de Deus na minha vida. A minha fé se firma na revelação de Deus através das Escrituras. É isso que Pedro está dizendo. Ainda que os meus sonhos, ainda que os desejos do meu coração não se cumpram, em todos os meus dias aqui na terra, dane-se. O que vale para mim é a certeza que existe um Deus revelado na sua palavra. E Ele não vai mudar para mim. Eu não preciso ver paralítico andar, cego enxergar, para minha fé aumentar. Eu não preciso ter uma experiência marcante para dizer agora eu acredito em Deus. Não, eu acredito em Deus pela revelação da palavra, por aquilo que me foi ensinado. A Bíblia diz que nós seríamos mais bem-aventurados do que aqueles que caminharam com Jesus e viram o grande milagre que Jesus fez. Porque nós não viríamos, mas nós iríamos crer pela fé que existe o Deus Todo-Poderoso que se revela através da sua palavra. Amém? E aí, mediante essa palavra de Pedro, tamanha certeza que ele tinha da sua fé alicerçada nos ensinos dos profetas, e aí a minha mente, a nossa cabeça não para de pensar, né? Tem gente que não consegue dormir porque pensa muito, né? O cara quer dormir, a cabeça... O cara pensa, amanhã eu vou ser pipoqueiro, no final da tarde ele quer ser picolezeiro, aí à noite ele quer ser professor, aí, né? Às vezes tem que dizer, para um pouco, né? E aí escrevendo eu comecei a pensar algumas coisas. Poxa, se Pedro, o apóstolo, ele compartilha dessa experiência, dizendo, olha, o que eu vivi não é mais fiel, mais fidedigno do que eu aprendi na palavra. E aí eu fiquei pensando, será que foi por conta disso que Jesus, porque olha, a Bíblia diz que 2 discípulos no caminho de Emaús, após a ressurreição de Cristo, tiveram o privilégio de caminhar bastante, inclusive, ao lado do próprio Cristo, não foi? E a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Jonathan, imagine de repente, né, te imagina, você era um desses discípulos, comeu com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres que Jesus realizou, tinha intimidade com Jesus, de repente, você não reconhece Jesus. Aí eu fiquei pensando, será que isso foi proposital da parte de Cristo? Porque Jesus vinha falando a respeito da sua ressurreição já, e eles não entendiam muito bem, não era? Eles não entendiam, os discípulos não entendiam, ele deixou claro, mas eles entendiam. Aí eu fiquei pensando, será que foi por conta disso que Deus obscureceu o entendimento desses dois, para que eles não crescem pela experiência? De repente, e agora eu criei, porque ele veio e apareceu do meu lado, né? Aí eu fiquei pensando, será que foi por isso que Deus obscureceu o entendimento? Para que eles não cresçam pela experiência, mas que eles viessem a crer, assim que eles batessem os olhos nas Escrituras, e verem que lá estava dito já, que viria o Salvador, que ele morreria, que ele ressuscitaria, para que sua fé estivesse firmada nas Escrituras e não na experiência. É só um pensamento, é só um pensamento, amém? Me dê esse direito de compartilhar esse pensamento com você nessa noite. E aí, se isso é verdade, se esse meu pensamento é verdade, se Deus, né, teve que fazer isso com os profetas, com os discípulos, melhor dizendo, no caso aqui de Emaús especificamente, para que eles pudessem crer e firmar sua fé sobre as Escrituras, não pelas experiências, quanto mais eu e você, hein? Quanto mais eu e você. Então, nós precisamos firmar a nossa fé, a nossa vida, pautar a nossa história sobre a palavra de Deus. Amém? Busque a Deus, a revelação de Deus, através da palavra de Deus. A fiel palavra de Deus transforma o simples e nessa pessoa simples em sábio. É o que diz o verso 7 ainda. E é interessante que a palavra hebraica aqui para simples é diferente do que nós pensamos o que é uma pessoa simples. Quando se pensa numa pessoa simples, se pensa numa pessoa que senta contigo na calçada, né, que usa uma sandália cariri de um lado e uma havaiana do outro. Quem é do tempo da cariri aí? Ninguém sabe, né? Se eu era criança, tinha sandália, eram rivais. Eram rivais, havaiana e cariri. Renata é muito nova, Renata. Lembra, Isaura? Não, quero dizer que tu é velha, viu, Isaura, com isso. Mas tinha a cariri e tinha a havaiana. Às vezes quebrava a cariri, tu pegava um lado da cariri e um lado da havaiana. Não é isso simplicidade no que a palavra quer dizer. Não é tomar água num copo quebrado. Né? Por que você fala do copo quebrado, pastor? Porque um dia, eu falei hoje à tarde, o meu pai foi servir água para uma pessoa, e a pessoa
como diz aí, né? Mesmo top nosso, mas quando pegou o carro, só o trincado e disse, eu não bebo água em copo quebrado. Aí o papai pegou o copo, entrou, passou do meu lado e disse, cheio de pavulagem esse aí. Então, quando a palavra fala aqui de simplicidade, transforma o simples em sábio, essa palavra hebraica para simplicidade aqui é porta aberta da mente. Olha só, ou seja, uma pessoa simples, ou seja, ela tem a porta aberta para absorver qualquer ensino e deixar entrar qualquer ensino. Aí o neguinho vai lá, fala uma coisa para ela, ela acredita. E como nós temos presenciado algumas igrejas por aí, inventando modismos, e as pessoas acreditam que aquilo tem respaldo bíblico. Deixa entrar esse ensinamento. Agora teve um aí que inventou o cigarro ungido. É a notícia da semana. Cigarro ungido, misericórdia. E tem um monte de gente lá dando baforada no cigarro, dando tragada no cigarro, acreditando que isso é bíblico, que tem alguma coisa a ver com Deus. Não deu, porque a mente está aberta para receber qualquer tipo de doutrina. É o que a Bíblia diz, é folha seca levada de um lado para o outro, através dos ventos de doutrinas. Mas a palavra de Deus, quando você tem intimidade com ela, quando Deus se revela através da palavra de Deus, a tua mente ela passa a estar blindada, você tem conhecimento de quem é Deus, a palavra de Deus é o teu alicerce, ela é suficiente para revelar Deus para você, os desígnios de Deus para a tua vida, e pode bater a heresia adoidada, você não é sacudido de um lado para o outro, porque você está firmado na palavra de Deus. O tempo da ignorância passou. Mas infelizmente, muitas pessoas, dentro de um contexto religioso, cristão, são pessoas ainda vulneráveis aos falsos ensinos, porque não têm intimidade com a palavra de Deus. A sua mente não está protegida. A escritura, ela é correta e causa alegria. Isso está no verso 8. Então, Davi acrescenta uma terceira declaração sobre a suficiência das escrituras. Os preceitos do Senhor, a lei do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, são preceitos aqui, são orientações e princípios divinos para o caráter e para a conduta do homem, visto que Deus nos conhece muito bem, nos criou, Ele sabe como nós devemos então viver, a fim de sermos para o louvor da glória dele, ou seja, um homem e uma mulher produtivo para a glória de Deus. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, o cumprimento, a obediência a essa palavra traz a alegria ao coração do homem. Não tem ninguém que sirva a Deus de uma forma que agrade a Deus, ou seja, através dos princípios de Deus, procurando viver a sua vida pautada na palavra de Deus, que seja alguém infeliz. Não tem. Essa semana teve um cidadão, não sabemos qual o problema, fez com que ele tomasse uma atitude desastrosa e ele pulou do terceiro andar lá do shopping. Um homem de Deus, que conhece a Deus, que deixa Deus se revelar através da sua palavra, que ama a palavra de Deus, ele vai enfrentar todos os tipos de problemas e dificuldades. Amém? Porque uma das coisas que você tem que aprender pela palavra, fechar sua mente para alguns discursos do tipo, nós estamos em Cristo, não temos crise. Ei, nós temos crise sim. Quem disse que nós não temos? A Bíblia diz que nós não teríamos problema? A Bíblia diz que nós teríamos aflições nesse mundo. Agora a diferença é que, com crise ou sem crise, nós estamos com Cristo. Amém? Foi o que o apóstolo Paulo disse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele falou isso? Qual o contexto de Paulo nesse momento? Prisão, calabouço, trancafiado lá embaixo no porão, sem ver nem sequer a luz do sol. E ele amarradinho lá e disse, eu posso suportar isso. Porque eu aprendi a ter tudo e aprendi a não ter nada. Ou seja, com muita coisa, Deus me dava a segurança de poder viver com muita coisa sem ensoberbecer meu coração. Não tendo nada, Cristo comigo me dava a segurança de eu não murmurar. Ou seja, eu posso enfrentar qualquer situação, eu posso enfrentar as crises sim. Eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece não são as coisas que tenho, mas o Deus que sirvo. Amém? E aí nós vivemos alegre, não é? Não fomos para o radicalismo dessas decisões loucas, achando que, dando cabo da vida, os problemas acabam. Não. Pelo contrário, o início do problema é eterno. Vamos enfrentar as dificuldades.
mas vamos buscar as respostas, a direção de Deus na palavra do Senhor. Amém? Preceitos são orientações e princípios divinos para o caráter e para a nossa conduta, como já compartilhei com você. Então, se você está deprimido, pode ser que tenha alguém no nosso meio deprimido, chegou aqui deprimido. Pode ser que tenha alguém aqui ansioso, pode estar. Não há nenhum pecado nisso aí. De repente você está enfrentando uma luta e você está ansioso. Ansioso talvez até por uma resposta de uma porta de trabalho que pode se abrir essa semana e o teu coração está ansioso. Ou talvez você esteja temeroso, não é? Fez aí uma entrevista, tinha outros concorrentes, você está temendo, de repente a vaga não ser sua, não sei. Você está duvidoso, né? Qual decisão tomar? Você pode estar apreensivo, mas se você obedecer ao conselho do Senhor, te prepara para desfrutar os benefícios do resultado na vida de um obediente. Amém? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos que nós traçamos para nós mesmos. Agora, como saber o melhor caminho, a melhor decisão? Busque na revelação da palavra. Busque na palavra de Deus. Amém? Olha o que Davi diz. Salmo 119, 50. Isso é para você marcar na sua Bíblia. Marque na sua Bíblia esse salmo. E sempre que você estiver enfrentando algum tipo de problema, dificuldade, dúvida, depressão, medo, olha o que o salmista aprendeu. Ele precisava de consolo em muitos momentos. Ele diz assim, minha irmã: o que me consola na minha angústia é isto. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Que a tua palavra me traz vida. Que a tua palavra é a solução. Que a tua palavra muda a história da minha vida. Nos momentos de dificuldade, ele se debruçava sobre a lei do Senhor. Amém? Ele não tinha a Bíblia completa como nós temos, que isso fique bem claro. Mas ele tinha lá os profetas, ele tinha o Pentateuco, ele tinha as leis, ele lia a revelação do próprio Deus ali para ele naquele momento. E ele diz: essa tua lei, Senhor, o que me consola é a tua palavra. Ela traz vida para mim nos momentos de dificuldade. Quando eu preciso de consolo, eu sei aonde encontrar. Diz mais, o salmista diz que a Escritura é pura e ilumina os olhos. Já está no verso 8 isso. Então ele dá aqui uma quarta característica da absoluta suficiência da palavra de Deus. Fala sobre mandamento, né? Então enfatiza aqui a natureza não opcional. É um mandamento de Deus, mandamento do Senhor. A palavra de Deus é um mandamento de Deus para mim e para você. E essa palavra não se revela para nós com a seguinte proposta: olha, nem tudo tu precisas cumprir. Aquilo que você acha que não dá, não tem problema não. Não é assim. O mandamento de Deus não é opcional. Eu preciso obedecer. Se eu quiser usufruir dos benefícios dessa palavra, eu preciso obedecer. Quem trata a palavra de forma leviana, cuidado, você está colocando em risco a tua eternidade. Agora o contrário é verdade. Para aqueles que levam a sério a palavra de Deus, tenha certeza que você vai encontrar a bênção da eternidade revelada para você. Ela nos mostra isso de uma forma muito nítida. Ela ilumina os nossos olhos. Nós temos então a percepção nítida da eternidade, da revelação de Deus a nós, apontando para uma vida com Deus para toda a eternidade. E por conta disso a gente tem sede, a gente tem fome, nós queremos mais da palavra de Deus, porque o melhor de fato ainda está por vir. Amém? E o melhor de Deus não está revelado a nós simplesmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui na terra. Diz mais, a Escritura ela é límpida e permanece para sempre. Verso 9, Davi usa a palavra aqui, temor, como sinônimo para a palavra Deus. Diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Essa palavra temor fala de reverência e de admiração por Deus.
Quando eu amo a palavra de Deus, eu estou demonstrando reverência e amor por Deus. Por isso que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este verdadeiramente é o que me ama. Amém? Então, temor fala de reverente admiração por Deus. A palavra de Deus, então, nos impulsiona a adorar a Deus. A palavra de Deus, ela é um manual de Deus, sobre Deus, mas também um manual que nos mostra como nós devemos adorá-lo. E adorar a Deus não é de qualquer maneira. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Amém? Deus recebe a adoração de um coração sincero, de um coração puro. Esse era o segredo de Davi. A palavra hebraica, traduzida aqui por límpido, fala da ausência de impureza, ausência de sujeira, ausência de contaminação ou de imperfeições. A palavra de Deus vai se cumprir em tudo. Ela é perfeita. E Cristo respalda, Jesus Cristo, ele respalda essa verdade lá em Marcos 13:31, ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, tudo vai se cumprir. Por quê? Porque essa palavra ela é imutável, ela é permanente, ela é relevante para todos os homens em qualquer tempo. Amém? Para todos os homens em qualquer tempo, foi o que eu disse, porque hoje já tem um discurso aí que diz que a palavra não é para os nossos dias, era para um povo, para uma época, e aí o cara se estriba nessa loucura de entendimento e quer viver da sua maneira. Coitado de quem pensa assim. A palavra de Deus é para todos os homens em qualquer tempo, amém? Porque ela é a revelação do próprio Deus, ela é a verdade de Deus para mim e para você. A palavra do Senhor diz mais. Diz assim: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ainda o verso 9. Juízo nesse contexto aqui significa ordenanças ou vereditos divinos que procedem do trono do supremo juiz na terra. Ou seja, a Bíblia ela é o padrão de Deus para julgar qualquer vida e o destino eterno de qualquer pessoa. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Amém? Quer morar no céu? Pergunta aí para um universo de 100 pessoas, um exemplo. Quase que todas vão dizer que querem. Mas você só terá direito de morar no céu quando na hora do juízo de Deus, na hora que você for ser julgado, você será julgado pela palavra de Deus. E se a tua vida está em conformidade com os ensinos do Senhor, querido, te prepara para ouvir o vinde a mim, bendito de meu Pai. Porque nós seremos julgados pela palavra de Deus. Amém? Por esses princípios aqui. O contrário, digo novamente, também é verdade. Quando Deus bateu o olho e dizer, não viveu como eu quis, viveu da sua maneira, guiado pelo seu coração, vai ter uma voz dizendo, apartai-vos de mim, maldito. E eu não quero isso para você nem para mim, amém? E Deus também não quer, por isso ele se revela através da sua palavra. E Davi conclui que as escrituras são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, está no verso 10, e ela é mais preciosa do que qualquer coisa que este mundo tem a nos oferecer. E olha que Davi tinha muito ouro, tinha muita riqueza, muitas conquistas Deus deu a Davi, muitas, você não tem ideia. Mas ele olhando para tudo aquilo que ele tinha, ele disse, nada disso vale mais do que os preceitos do Senhor. Nada disso é mais desejável do que me debruçar e ler a palavra de Deus. Nada tem mais importância de tudo que eu conquistei do que estar no centro da vontade de Deus, através da revelação da palavra do Senhor para a minha vida. Para Davi, o meditar na palavra de Deus era uma fonte de grande prazer, de enriquecimento, significava para ele mais do que as doces coisas que este mundo tinha a oferecer a ele. Queridos, quais são os teus sonhos? O coração do homem deve fazer sonhos. Deus não nos recrimina. Deus não proíbe nós de termos sonhos. Mas qualquer sonho que você tem, esse sonho não pode sobrepujar a tua sede, a tua fome pela palavra de Deus. Nada. Mas, queridos, infelizmente, por coisas insignificantes e menores, tem muita gente trocando, sabe, essas coisas e esquecendo
de debruçar, de meditar, de procurar conhecer a Deus através da sua palavra. Tem gente que gasta horas na frente do Facebook, que gasta horas no WhatsApp e não lê a Bíblia. E quando vai ler, dá um sono desgraçado. Olha, eu vou te mandar por descarrego, não é possível. Porque você não tem sono quando lê o Face, não tem sono quando lê o WhatsApp, vai ler a Bíblia, dá logo sono. Meu irmão, repreende o demônio que está aí na tua costa, porque não é possível. Porque você tem que ter prazer na palavra de Deus, os filhos de Deus têm prazer na palavra de Deus. Essa é uma característica de quem nasceu de novo, é uma característica do homem salvo, da mulher salva, do homem cheio do Espírito. Não tem como você dizer que ama a Deus, que é filho de Deus, que serve a Deus, e não tem prazer em meditar a palavra de Deus, querido. Você pode até em alguns determinados momentos da tua vida, sabe, chegar diante da Bíblia com o coração ferido, não querendo ler, mas é igual você ter que tomar um remédio ruim para ter cura. Ele pode ser ruim, mas você sabe que ali está a tua cura. Pode estar sem vontade, querendo desistir, mas saiba que toda a resposta certa você vai receber da palavra de Deus, te debruça. Daqui a pouco a vida de Deus está brilhando em você, querido, e você se levanta dali transformado pelo poder das Escrituras. Fique de pé em nome de Jesus. Além de tudo que nós ouvimos até aqui, Davi diz algo também no verso 11. Isso era um hino. A revelação de Deus, do Espírito Santo de Deus através de Davi, manifestada através de uma canção. E no finalzinho dessa canção, ele diz assim, Davi, olha, além de tudo isso que nós lemos, que eu compartilhei contigo, ele diz, além de tudo isso, no verso 11, por eles, pelos conselhos, pelos ensinamentos, pela palavra, por eles se ademoesta o teu servo, ou seja, eu sou ademoestado pela tua palavra. Além de tudo isso, o Senhor me repreende pela tua palavra. Ah, Deus, de ser repreendido pela tua palavra traz recompensa. Eu sou ademoestado, o Senhor requer que eu guarde, o Senhor me cobra que eu guarde, e quando eu faço isso, eu tenho recompensa. E quando nós pensamos em recompensa, ainda mais diante de um assunto como esse, e eu já toquei nesse assunto da eternidade, geralmente a nossa mente vai logo direto para a eternidade. Mas eu quero dizer para você, que quando nós somos ademoestados pela palavra, quando nós guardamos a palavra, nós somos recompensados também durante a nossa vida aqui na terra. Sabe o que a palavra faz comigo e com você? Nos oferece os seguintes conselhos. Nos protege das tentações, nos protege dos pecados, nos livra de erros, das tolices que nós cometemos no dia a dia, nos protege dos falsos mestres, já falei isso, e de qualquer outra ameaça à nossa vida espiritual. Além da eternidade, ela nos protege, ela nos guarda. E quando eu olho para tudo isso aqui, a palavra tolice fala muito ao meu coração. Sabe por quê? Porque além de me guardar contra o pecado, contra as tentações, contra os erros, sabe por que eu destaco a tolice? Porque muitas vezes nós somos meninos ainda. Ainda temos comportamentos de meninos, e Paulo enfrentou essa dificuldade com a igreja de Corinto e disse, olha, eu queria já ensinar vocês coisas mais profundas, mais fortes, mas eu não posso, porque eu olho para um bando de menino, e menino só faz tolice, não é? Menino baba, menino faz cocô na fralda, menino faz xixi, menino cai, não é isso? Chora. Quantas tolices chegam ao nosso gabinete, não é verdade, pastor Marcelo? Coisas que se você fosse um pouco mais maduro pelo relacionamento com a palavra de Deus, a revelação de Deus chegaria a você, você trataria essas situações no teu dia a dia com aquela pessoa, se resolveria ali tranquilamente. Mas é tanta tolice, tanta meninice. Então quando eu sou ademoestado pela palavra e guardo a palavra, além de grandes benefícios, eu deixo até de ser tolo. E quando eu deixo de ser tolo, eu estou pronto para crescer. Eu estou pronto para receber outro tipo de alimento, outras experiências com o Senhor. Cresça pelo poder da palavra de Deus também.
Amadureça. E aí sim, além das bênçãos temporais que nós receberemos por obedecer a palavra, chegará a maior de todas elas, que é a eternidade ao lado de Deus. Amém? E a palavra é poderosa para gerar vida aonde não tem vida. A palavra de Deus é poderosa para transformar criaturas em filhos de Deus. Porque um dos grandes enganos que tem sido disseminado é de que todo mundo é filho de Deus. Não, não é isso que a Escritura diz. Não é isso que é revelado a nós. 1 João 1,12 diz que filho de Deus é só aquele que recebe a Cristo, aquele que tem a Cristo como Senhor, aquele que crê em Cristo como filho de Deus. Ele deixa de ser criatura e passa a ser filho. É a palavra de Deus que nos diz isso. Ah, mas eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, faço caridade, todo final de ano, cesta básica, não sei o que mais, presente. Isso não te leva para o céu. A palavra diz que só Cristo pode reconciliar o homem com Deus. Presente não tem poder de fazer isso, caridade não tem poder de fazer isso. A Bíblia diz que só Cristo. Ah, mas eu sou um homem bom. Uma mulher boa, sim, pastor. Não quis mal de ninguém, nunca fiz mal para ninguém. A Bíblia diz, a revelação de Deus diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem um que se salve. Por isso Deus se revela através da sua palavra, para mudar a vida do homem, para encher o coração do homem de esperança, para tirar o homem da condição de pecador e transformar o homem agora no santo de Deus pelo poder da palavra. Não brinque com Deus. Deus é muito generoso, tardio em se irar. Mas um dos preceitos da palavra revelada a nós é que Deus é também um juiz. E um dia todos nós estaremos diante do Senhor enfrentando esse juiz. E vai ter que ter o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E só Jesus pode te colocar lá.